Bom dia, nação santista, tudo bom? Aqui quem fala é o Henrico Conde. Bem-vindos a mais um pré-jogo do blog Sou Santista. Hoje para falar de Red Bull Bragantino e Santos, jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. Bom, o jogo será hoje, dia 28, às 6h30, no estádio Nabi Abichedid, em Bragança Paulista. Para falar um pouquinho do contexto do jogo, vamos à forma recente, mais ou menos, dos times. O Red Bull vem embalado após duas vitórias. Primeira contra o Atlético Paranaense na última rodada do Brasileirão, 2-0 em casa. E na Sul-Americana foi a Bolívia e venceu o Oriente Petroleiro por 4-0. Então eles estão numa crescente, o que difere da gente, né? O Santos está a 3 jogos sem vencer. Foi um empate contra o Bahia em 0-0 aqui na Vila, 0-0 contra o Palmeiras e a derrota sofrida contra o Audax Italiano no último jogo, jogo marcado por muitas polêmicas e uma péssima arbitragem. E bom, se o retrospecto recente dos times é favorável ao Bragantino, o retrospecto a longo prazo é bem favorável ao Santos. Para vocês terem ideia, o Bragantino venceu o Santos a última vez em 2018 no Paulista. Agora, para ficar melhor, no Nabi Abichedid, ou seja, jogando em casa, o Red Bull não vence o Santos desde 2011, onde não era nem perto de ser Red Bull. E o Santos ainda tinha Neymar. Bom, agora, além do contexto do jogo, acho bom falarmos sobre uma forma geral dos clubes. Então, vamos lá, alguns dados do internauta. O Red Bull está em 12º colocado, com 10 pontos e um aproveitamento de 33% nos últimos 5 jogos, sendo uma vitória, 3 empates e uma derrota. É claro, eu estou falando apenas de jogos do Campeonato Brasileiro. Já o Santos é o 11º colocado, com 11 pontos e um aproveitamento de 66% nos últimos 5 jogos. São 3 vitórias, um empate e uma derrota. E agora vamos falar das equipes. Bom, o Red Bull Bragantino vai a campo num 4-3-3, jogando com Cleiton no gol, famoso Cleiton, os frangos, que tem estado bem mal esse campeonato. Na lateral direita, Andrés Hurtado. Na zaga, Léo Help e Luan Patrick. Na esquerda, Juninho Capixaba, que fez um ótimo Brasileirão ano passado pelo Fortaleza. Como volantes, meio meia centrais, o Matheus Fernandes e o Lucas Evangelista. Gustavinho na meia, Elinho pela ponta direita, Vitinho na ponta esquerda e um nome conhecido pela torcida santista. No ataque, Eduardo Sacha. Sacha que teve uma boa passagem aqui em 2018, 2019, jogou muito bem com o Sampaoli, teve boas passagens também, por exemplo, no Atlético Mineiro e agora está jogando bem na Red Bull Bragantino, já tem 5 gols pelo clube. Bom, vamos falar um pouquinho, antes de falar das características, acho bom apontar que esse time do Red Bull Bragantino está bem desfalcado. Como vocês podem ver, eles têm os desfalques de Eduardo, Bruninho, Léo Ortiz, que já jogou pela seleção brasileira recentemente, Luan Cândido, que também fez um ótimo campeonato brasileiro ano passado, Natan, Raul, Lucas Cunha, Nátio La Quintana e Thalisson são os desfalques, e temos Kevin Lomônaco, o Bauerman deles, que também está envolvido em esquema de apostas segundo o Ministério Público. Então, é bom ficar de olho como esse time está desfalcado, o que favorece mais as nossas chances. Falando um pouquinho das características desse time, o Red Bull Bragantino é um time de com variações em 3-2-5 ou 3-3-4. Lembrando, para apontar que o técnico é o português Pedro Caixinha. Bom, eu vou explicar mais ou menos para vocês essas variações. Digamos que assim, na imagem vocês veem um 4-3-3, certo? Bom, nessa formação, os dois zagueiros abrem um pouco e um volante vem para fazer uma saída sustentada, com 3 jogadores. No 3-2-5, os laterais eles aparecem um pouco mais para o meio e quem abre são os pontas, criando mais ou menos com dois laterais jogando por dentro, os meias
não, fora o volante que vem encostar, encostam perto do atacante e ficam livres para jogar em profundidade, no espaço entre o lateral e o zagueiro do time adversário. Os pontas abrem para criar a dúvida, abrindo o espaço do lateral e o atacante fixa o zagueiro para o meia conseguir entrar nesse espaço. No 3-3-4 é mais ou menos a mesma coisa, só que em vez de uma linha de 5 jogadores, ficam 3 no meio, um meia fica junto com os laterais e um meia fica junto ao lado do atacante. É um time que joga um jogo bem vertical, como eu falei, essa abertura dos pontas cria um espaço para lançamentos nas costas dos zagueiros. O time costuma jogar com 4 ou até 5 jogadores na última linha para o ataque. Então, esses jogadores também entram bastante na área. Claro, isso é uma grande diferença do time do Barbieri, que jogava mais um jogo de posição, um jogo mais de toque de bola, do que um jogo mais vertical. Essa foi uma diferença que o Pedro Caixinha implantou esse ano. E, além disso, é um time que, como eu falei, é bom na bola aérea, né? Porque chega bastante. Vocês vão ver bastante jogadas pelos pontas, deixando eles em 1 contra 1 contra os nossos laterais, para lançar na área que vai estar preenchida com os jogadores que entram por trás. Bom, falando um pouco de pontos fracos desse time, nós temos um time que tem problemas defendendo em linha alta. Ou seja, os encaixes são bem definidos por Pedro Caixinha quando eles vão fazer essa pressão. Cada jogador, o atacante pega o zagueiro, o meia pega o outro zagueiro, o ponta pega o lateral. O problema é uma descompactação entre as linhas, né? Com essa pressão alta, o Bragantino não tem demonstrado muita compactação na hora de marcar essa bola que vai nas costas desses jogadores que pressionam alto e acaba se desestabilizando a defesa quando é pego em contra-ataque. Essa é mais ou menos as características do time do Red Bull Bragantino. E agora eu vou falar um pouquinho do time do Santos. Bom, o Santos, como vocês podem ver, está armado no famoso 4-2-3-1, que vem sido bastante utilizado por Odair Hellmann esse ano. No gol temos João Paulo, Inocêncio volta, que não pôde jogar a Sul-Americana. Além de Inocêncio, eu vou apontar aqui que os 3 jogadores de Água Santa, Inocêncio, Luan Dias e Bruno Mezenga, estarão disponíveis para este jogo. Bom, na lateral direita temos Inocêncio, Messias, Joaquim e Lucas Pires. Na volância, Rodrigo Fernandes e a volta de Dodi, que foi poupado neste jogo do meio de semana. Na linha de 3, Soteldo, Lucas Lima e Ângelo. A volta de Lucas Lima também poupado. E de Soteldo, que só jogou 30 minutos conforme programado pelo departamento médico, hoje começa como titular. O atacante é David Washington. Bom, vou primeiro falar dos desfalques. Temos os desfalques de Mendonça e Lucas Braga, ambos os pontas esquerdas, que normalmente são reservas de Soteldo, mas principalmente o Mendonça vinha entrado bem como titular. Felipe Jonathan, que não joga mais essa temporada, depois de uma ruptura do LCA. E Marcos Leonardo, que está na Copa do Mundo de Sub-20. Bom, vou dar um pouquinho da minha opinião sobre esse time. O meu problema com esse time são alguns. Primeiro, a pressão alta, que depende muito da defesa de Ângelo e Soteldo. Como eu apontei, nos desfalques, Mendonça e Lucas Braga, que vinham atuando com bastante frequência, são jogadores que conseguem marcar também. Eles sobem essa pressão alta, mas conseguem marcar os laterais adversários, acompanham. Isso já é uma dificuldade de Soteldo e Ângelo. O Ângelo, principalmente pela idade, força física, e Soteldo também vemos pelo tamanho. É difícil o Soteldo com aquele 1,50 m, 1,60 m, brincadeiras à parte, marcar o lateral, ganhar na força dele. Então, isso acaba fragilizando essa pressão alta do Santos. Lucas Lima também, que não é um jogador de grande intensidade, não consegue compensar essas falhas defensivas. E é claro, esses jogadores terão obrigação defensiva. Como eu falei, o Bragantino joga bastante com jogadores no ataque, com linhas de 5, linhas de 4. Então os jogadores são obrigados a voltar para ajudar a recompor, não deixar os laterais nossos em 1 contra 1. Bom, outro problema para mim é a falta de definição na linha de 3 atrás do atacante, falando ainda de Soteldo, Lucas Lima e Ângelo. Esse trio, quando escalado junto, para mim, não tem dado muito certo na questão de finalizações.
Porque sempre que jogamos com, por exemplo, Mendonça, principalmente o Mendonça, eu poderia falar um pouco do Lucas Braga, mas não está fazendo uma grande temporada. Mas quando jogamos, por exemplo, com Soteldo e Mendonça, ou Ângelo e Mendonça, um dos pontas, no caso, sem ser o Mendonça, arma o time, e o Mendonça sempre entrava para finalizar, ajudando o David também com mais uma arma para fazer gols. O problema é que nem o Soteldo nem o Ângelo estão muito calibrados nas finalizações. E isso atrapalha bastante o time no poderio ofensivo. O Lucas Lima também não é um exímio finalizador, então nós deixamos com o David Washington, que, é claro, vai ter bastante apoio na criação, é, compensando a finalização ruim do trio. O time, os trio é um time que arma bastante, então acredito que conseguiremos manter mais a bola usando eles. Teremos bastante ruptura de linhas por drible da parte do Ângelo e principalmente da parte do Soteldo, que, quem ou não, é um jogador que desequilibra. Então, eu não vejo um time tão de contra-ataque como foi nos últimos jogos com Mendoza ou até Daniel Ruiz. Eu vejo mais um time que pode ficar com a bola, certo? O problema é que esse jogo seria um jogo bom para o contra-ataque. Como eu falei, o Bragantino lança muitos jogadores no ataque e deixa bastante espaço nas costas da defesa, ainda mais com os problemas em pressão alta. Outra questão que gostaria de apontar é que o volante, o Dodô Fernandes, vai ter que dar muito apoio ao Joaquim Messias nessa questão das bolas em profundidade. O espaço entre o lateral, que será fixado pelo ponta, e do zagueiro, que vai ser fixado pelo atacante, terá que ser preenchido por um volante, que não pode deixar o meia crescer nas costas dele. Então, eu vejo um time com encaixes bem definidos na formação contra o Bragantino. Os volantes terão que acompanhar esses meias que vão chegar por trás. Então, vai depender bastante de como eles conseguem segurar. Não vai poder ter tantas falhas. Pelo lado bom, um time sem Maicon, e aqui eu vou apontar assim a crítica, que poderia falhar bastante nessa bola lançada para o meio da área para o atacante que se desvencilha dos zagueiros para fazer o gol. O Maicon tem sofrido bastante com isso, diferentemente do Joaquim do Messias, que conseguem ser mais seguros nesse aspecto. E bom, acho que é mais ou menos isso. Acho que será um jogo difícil. O time do Bragantino é um time bem organizado e vem numa crescente. Esperamos que o tabu se mantenha. E bom, se você gostou do vídeo, curte, compartilha e na minha opinião pessoal, eu gostaria que vocês deixassem os comentários para dar sugestões. Estamos sempre buscando a melhora. E bom, se você gostou, eu agradeço e até a próxima.